Oyau, 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 oyauxa, oyauxa, oyauxa. Ei, aleluia. Shalom Dial, irmãos. Irmãos, neste vídeo eu gostaria de trazer à luz a verdade sobre a cosmologia da Terra, o real formato da Terra, usando as escrituras, Obviamente, se você é um bom leitor das escrituras sagradas, você vai identificar qual é o verdadeiro formato, e isso importa e muito. Face das águas. No princípio criou Yau o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Yau, o Ruach Kadosh de Yau, se movia sobre a face das águas. Gênesis do 1 ao 2. E disse Yau: haja luz, e houve luz, e viu Yau que era boa luz, e fez Yau separação entre a luz e as trevas. Gênesis 3 ao 4. A terra está assentada sobre colunas. O que sacode a terra de seu lugar, e as suas colunas estremecem. Jó 9:6. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Salmos 75:3. Portanto, porque de Yau são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. A terra é estável e não pode ser movida. Tema diante dele toda a terra. O mundo também será estável, para que não seja movido. 1 Crônicas 16:30. O Criador reina. Ele está vestido de majestade. O Criador é vestido de força com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Salmos 93:1. Dizei entre os pagãos que o Criador reina. O mundo também se estabelecerá para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Salmos 96:10. Existem águas acima da expansão de gases da atmosfera terrestre. E disse Yau: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Yau a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Yau a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 6 ao 8. As águas abaixo da expansão. Domo celeste. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Ezequiel 1:22. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Ou estendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Jó 37:18. Ele é o que edifica as suas câmeras superiores no céu, e fundou na terra o seu domo, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Yau é o seu nome. Amós 9:6. Os céus declaram a glória do Criador, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Que o céu é o seu trono, e a terra estrado dos meus pés. Atos. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. Como pedra, as águas se emudecem, e a superfície do abismo se congela. Jó 38:30. Esse é o limite circular, ou a borda de gelo da Antártida.
E disse Yao: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou o Criador a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu o Criador que era bom. Gênesis 1, do 9 ao 10. Limites e extremidades da terra, impossível no globo. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Salmos 74, 17. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13, 7. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Provérbios 34. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as ondas orgulhosas. Jó 38, 10 ao 11. A terra subsiste no meio das águas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra do Criador já desde a antiguidade existiam os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, segundo a Pedro 3, 5. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136, 6. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Salmos 148, 4. Louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Salmos 148, 4, né? Na NVI, a nova versão. E o disco terrestre. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8, 27. O círculo plano. O dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7, 11. O fim do dilúvio. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8, 2. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, ou em outras versões, círculo da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Então, tem outras passagens aqui, tá bom, pessoal? Então, a tradução mais precisa da cúpula é do hebraico, né? A tradução do hebraico mesmo é cúpula ou abóboda. A abóboda celeste, né? Que é o domo a qual nós habitamos. Entendeu, irmãos? Então, nós podemos notar, né? Que o disco terrestre é o círculo. Formato da terra, como dito pelo próprio Criador para Jó. A terra toma a forma como o barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38, 14. E disse Yao: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Yao que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Sol e lua foram criados posteriormente à terra em sua função. Os luminares são pequenos e estão próximos à terra. Nunca habitou o sol. E disse Yao: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Gênesis 1, 14 e 15, versículos 14 e 15. Então, irmãos, nós podemos notar,
né, que a Bíblia fala sobre a Terra plana. Os luminares Sol e Lua pertencem exclusivamente à cosmologia da Terra, né? E fez Ial os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Ial os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Gênesis 1, do 16 ao 17. Sol e Lua são do mesmo tamanho. O primeiro livro de Enoque, que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro, e que compunha a Bíblia até o ano 200, né? Tendo sido removido posteriormente, atesta que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da Lua, mas as dimensões de ambos são iguais. 1 Enoque 72, 5, 7. Na verdade, o Sol é maior apenas no sentido da intensidade do brilho e, por sua consequência, da coroa que é formada ao seu redor, mas os discos solares e lunares possuem exatamente o mesmo tamanho. Impossível no globo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, do 8 ao 9. Mas nós sabemos que o que ele disse. Um globo não tem extremidades, né? Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13:7. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Jó 28:24. Nós podemos notar aí diversas passagens, irmãos. Existem pelo menos 240 versículos, né, que falam sobre o formato da Terra. E nada disso é coincidência. Por que o Criador colocaria o formato da Terra nas Escrituras? Então é porque importa sim. É impossível no globo. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. Daniel 4:11. É o sol que se movimenta e não a terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Salmos 19, do 4 ao 6. Sol se deteve e sol retrocedeu. Impossível no globo. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Olha o livro de Jazer aí. Já é bom para pesquisar. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio do sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. Isaías 38:8. Impossível no globo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Que assim seja. Apocalipse 1:7. É impossível no globo, irmãos. Nós podemos notar os 4 cantos da terra. Uma bola não tem 4 cantos. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Alda,
desde os 4 cantos da terra. Isaías 11:12. Depois disto vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Apocalipse 7:1. Então, pessoal, um globo não tem como ter 4 lados, né? A Bíblia deixa claro, de Gênesis até Apocalipse, que a Terra é um círculo plano com limites bem definidos, não se move, está coberta por um domo, e que os luminares se movimentam sobre ela. É uma morada criada pelo Pai Eterno, pelo Criador Iau, e não um planeta. Vamos falar um pouquinho sobre os planetas. Planetas são estrelas errantes. Não é à toa que tem nome de Deus os pagões, né? Planeta chegou ao português igual como era em latim, planeta. Veio da expansão grega asteres planetae, astros que vagueiam ou astros ambulantes. A princípio, seu correspondente em latim era stellae errantes, ou seja, estrelas errantes. Comparar astros luminosos que você vê no céu com a Terra sob os seus pés é obviamente ineficaz para tentar provar o real formato da Terra. O que se tornou conhecido como planeta, expressão que não existe na Bíblia NVI, são luzeiros redondos com movimento próprio que se encontram dispostos sobre a Terra plana. E aqui temos algumas imagens, né, dos planetas. Os luminares, Sol e Lua, as estrelas e os planetas. Estrelas errantes pertencem à própria cosmologia da Terra plana. Ainda que se parta da premissa de que os planetas são esféricos, isso não guarda qualquer relevância com a nossa Terra. Se a luminária da sua casa é uma esfera, isso significa que a sua casa também é uma bola? The light is a sphere. A luz é a esfera. Por acaso a mesa de sinuca teria que ser esférica para acompanhar o formato de todas as bolas que estão sobre ela? A luz criada antes do Sol provém dos gases nobres que compõem 1% da atmosfera: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. O campo eletromagnético do Sol ioniza os gases que emitem fótons, uma luz difusa com cores variadas. Todos os gases nobres brilham quando são bombardeados com elétrons. O Sol cria o campo e os gases nobres dentro desse campo criam a luz. Por isso o Sol governa o dia e a própria luz, iluminando os gases nobres com uma bobina de Tesla. Vejam esse experimento, como é interessante e pode ser replicado. Preste atenção para as cores aqui, especialmente o neônio. O primeiro e segundo tubos de gás são hélio e neônio. Eles emitem uma constante luz azul celeste quando colocados dentro do campo. Vocês podem perceber que são experimentos que são testados, aprovados, então são empíricos. O neônio também emite fótons vermelhos. O céu parece azul porque é azul, os fótons estão em uma frequência específica que nossos olhos interpretam como azul. Hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, os gases nobres que compõem 1% de todo o ar. Nós vivemos em um mundo totalmente eletromagnético. O Sol cria o campo e os gases nobres dentro desse campo criam a luz. Pode-se dizer que o Sol governa a luz. Esta é provavelmente a causa dos relâmpagos e a aurora boreal. Mas vamos deixar essa questão para um próximo vídeo. As cores da luz do dia e do nascer do Sol e do pôr do Sol que provém do neônio. É super interessante, vocês podem notar aí, né, aqui na ponta aqui. Azul celeste, amarelo e vermelho. Procure por essas cores na próxima vez que você observar o pôr do Sol. Vocês vão notar. Estrelas são resultados de sonoluminescência. Dependem de um meio líquido para eclodir e brilhar, que é justamente o oceano primordial além do domo. Podem ser reproduzidas com o mesmo brilho, intensidade e pulsação em laboratório. Tudo pode ser testado, irmãos. Essa é a verdadeira ciência.
e não a pseudociência que nos empurram desde quando nós somos crianças, né? Daqui é o professor Seth. Então ele faz um experimento, né? Com hélio e com eletromagnetismo, né? As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército do Criador. Quando a terra se emergir das águas após o grande terremoto, as estrelas serão dissolvidas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Então nós podemos ver que esses experimentos são reais. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória do Criador a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Falso sistema heliocêntrico. E isso já está sendo provado por diversos científicos, como o professor Afonso de Vasconcelos, entre outros, né? Então a verdadeira cosmologia da Terra é a Terra plana. Como vocês podem ver nesse gráfico, os planetas e a forma como eles dançam. Se você reparar, os planetas eles giram em oposição às estrelas. As estrelas giram para um lado e os planetas giram para outro lado. E por isso que são chamados de estrelas errantes, e eles não têm brilho próprio, ou seja, não contêm mais a glória do Criador. Se estrelas são anjos, planetas são anjos caídos ou estrelas errantes, que estão confinados nas trevas exteriores. Então vocês podem acompanhar, né, o trajeto dos planetas. E nos vídeos que nós temos visto, se você procurar na internet, você vai ver diversos vídeos, né, filmados com câmera P1000 ou P900, que são vídeos feitos dos planetas, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês podem notar, é uma questão de aprendizagem, né? Nesse mesmo teste nós podemos ver como se comporta o Sol e a sua proximidade com a Terra. Então o Sol ele é pequeno e está bem mais próximo da Terra do que é especulado pela pseudociência. Olha como se comporta a luz nesse globo, nessa abóbora de vidro. Você não é produto de uma explosão caótica do Big Bang. Fuja do engano que quer te afastar do verdadeiro Criador e das Escrituras Sagradas. Então nós podemos analisar que a Terra Globo nada mais passa de uma mentira de Satanás para afastar você do Criador. A Terra plana é mais uma passagem bíblica. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e verem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e não se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que Yahweh, teu Criador, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio 4:19. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Mateus 24:29. Obrigado a todos, irmãos, e tenham aí uma excelente semana com Yahweh, nosso Criador, em nome de Yahshua Mashiach. Até mais. Morreu o velho eu, e em ti eu nasci. A luz se acendeu e eu pude te ver.
Meus olhos se abriram, das trevas eu saí, pude perceber que não estou sozinho aqui.